Pessoal, muito bem. Pra gente dar continuidade, na verdade, à aula de artes sobre pintura, alguns alunos estavam adiantados, na verdade, algumas turmas, outras nem tanto. Então, pra gente retomar, para quem tá atrasado, quem ainda tá meio deslocado, quem ainda nem começou a fazer o trabalho, eu vou começar do princípio, onde a gente parou com os slides, e vou mostrar passo a passo de um trabalho de pintura, tá? Primeira coisa, gente, projeto, desenho, né? Vocês podem começar direto com a folha A3, mas eu sempre aconselho a fazer um rascunho num caderno, numa folha à parte, pode ser até, né, menor, para vocês, né, não terem risco de rabiscarem aleatoriamente. Então vamos pensar na questão que a gente está discutindo em aula. O que seria esse desenho? Esse desenho, na verdade, é uma mensagem, um discurso visual sobre um problema, uma discussão, uma questão de conscientização que vocês querem trabalhar. Pode ser desde que eu falei para vocês, problema da fome do mundo, a gente está com o problema do coronavírus, vocês estão percebendo, até, né, coisas um pouquinho mais locais. Por exemplo, que nem eu comentei em sala, a questão do preço da coxinha na cantina. É uma ideia? É. Mas, né, vai ser de acordo com cada um. Cada um tem um estilo, uma personalidade, uma ideia do que fazer. Então, vamos pensar, por exemplo, uma coisa básica. As pessoas que largam das outras sem qualquer tipo de sentimento. Então, você pode começar a fazer, por exemplo, um desenho. Bonequinho de palito básico. Simples, não precisa ser nada muito, né? Lembra que nessa parte você pode fazer, né, vários estudos, pode pegar referências na internet. A pessoa aqui saindo com o coração, enquanto, né, a pessoa que tá com o coração partido aqui do fundo. Né? Largado sozinho com uma lágrima escorrendo dos olhos. Exemplo básico. Né? Triste porque outra pessoa má levou. Desenho simples, básico, só pra gente ter uma ideia. Você pode fazer cabelinho, pode ser um menino, uma menina. Você pode até deixar algo meio em suspense. Por quê? Pode ser dois meninos, duas meninas. Pode ser tipo uma mãe com um filho, não sei, um amigo. A gente tem N situações. Terminado isso, você deixa de lado e passa da melhor maneira que você conseguir para a folha. Terminado isso, a gente tem que pensar no quê? Primeiro, fundo, né? Fundo faz parte do trabalho, não tem como escapar, especialmente nesse tipo de trabalho de pintura, porque é necessário para dar um entendimento, um aprofundamento do que está acontecendo. Então, primeira coisa, lembra que eu comentei, falei sobre a questão, né, da paleta de cores, passei para vocês, no final dos slides tem algumas organizações, como você pode fazer. E aí a gente tem as tintas. Essa tinta PVA, também é conhecida como tinta de artesanato, é básica, né? Esse daqui é o tubo maior, mas tem desde esse tamanho pequeno, né, até o médio. E aí fica a critério de vocês. Também dá pra fazer esse trabalho com guache. Eu tô sem guache aqui pra mostrar os exemplos pra vocês. Você vai pensar primeiro na questão do fundo, né? Que fundo que eu quero? Né? É o fundo neutro, é um fundo que já mostra tristeza. Se for fundo que mostra tristeza, você pode trabalhar, por exemplo, com azul. Azul tem muito isso, que, especialmente na parte de monocromia, que você utilizando o azul te dá a sensação de tristeza. Você pode pegar, talvez, para não ficar caindo naquela questão do cinza, utilizar um fundo marrom. Ou ainda, gente, até uma questão de vermelho, né? Repara que aqui, gente, já deixei as cores primárias, porque a partir delas a gente consegue outra gama, uma gama infinita de outras cores, tá? Deixa eu só pegar algumas tintas mais aqui para evitar que falte.
E aí, gente, vamos supor, aqui eu acho que vai ficar legal um tom marrom. Pra evitar que você enfie o pincelzinho direto, né, você normalmente usa o quê? Que a gente chama de paleta. A paleta, gente, não precisa obrigatoriamente ser aquela profissional. Pode ser uma tampinha, tá? Ou, né, aqui eu tô usando uma forma de gelo, ou pode ser até mesmo, normalmente eu não sugiro, mas o pessoal usa muito, um jornal dobrado. Por quê? O jornal dobrado, ele vai absorver a umidade da tinta. Então, normalmente, alguma coisa de plástico é mais tranquilo. Vim aqui, coloquei a tinta, verifiquei a textura e vou começar a pintar o fundo com o meu pincel maior. Lembra que eu falei pra vocês a questão do pincel, né, redondo? Por quê? O pincel redondo, gente, as cerdas dele são mais delicadinhas, né, elas são mais maleáveis. Não é uma regra, né, mas é o mais comum. E os pincéis quadrados, olha a cerda, é normalmente mais duro, especialmente que a gente vende de papelaria. E aí quando você pinta, só vou mostrar pra vocês, ele acaba muitas vezes fazendo essas ranhuras, né? Exceto, no caso dos pincéis quadrados, esses pincéis aqui que são profissionais, que são justamente de artesanato e eles são muito mais caros. Então não vale a pena. Então o correto, gente, é esse pincelzinho aqui, tranquilo, básico. Você vem com ele, ele já não vai fazer essas ranhuras. O truque, gente, na verdade, pra fazer é sempre colocar a quantidade legal de tinta no pincel. E aí você vem primeiro contornando as figuras. A gente sempre começa pintando pelo fundo, né? Exceto, claro, o pessoal que já tem mais experiência, que já pinta há anos, já tem conhecimento, né, aprimorado. Mas a gente que tá começando, né, vocês que estão começando, é legal começar pelo fundo pra não ter o risco, por exemplo, passei, pintei toda a primeira parte, fiz um detalhezinho do olho, tá valendo maravilhoso, vou pintar o fundo. E passa o fundo e risca, né? É um momento de tensão, vocês ficam extremamente, né, estressados, tristes, porque realmente é mais complicadinho de arrumar. E para evitar esse problema, é sempre mais fácil você pintar o fundo, porque se você por acaso está pintando a primeira parte, primeiro plano, segundo plano, e manchar o fundo depois você passa só de novo a cor e tá resolvido. Quando você tem o primeiro plano que tem detalhe, cor, normalmente luz, sombra e passa tinta, é sempre mais difícil de refazer e arrumar. Então, legal, né, fazer desse modo. Terminou de contornar. Contorna as duas figuras. A gente espera secar. Espera secar. Cuidado. Pincel sujo sempre dentro do potinho de água. Tinta, tampa fechada, tá? Pra evitar que seque. Esse aqui, gente, no pote, na superfície, ele vai acabar secando, mas não vai danificar tanto, a não ser que você queira pincel que tiver muita coisa e aí você coloca. Se for uma cor que você criou, não dá, você deixa no pincelzinho. Uma dica, se você for esperar de um dia pro outro, que não é adequado, você passa filme por cima
e coloca na geladeira. Ele dura um pouco mais, ele não seca tão rápido. A não ser que a sua geladeira seja aquela frost free. Então, cuidado com isso, tá? E aí a gente vai esperar ele secar pra continuar daqui a pouquinho. Pessoal, muito bem, o desenho secou, mas como vocês podem ver, a gente tem dois problemas aqui. Primeiro, né, apareceram umas manchinhas, acontece, né, em todos os casos. E aqui em cima, conforme foi movimentando ele acabou rasgando. Como a gente vai resolver esses dois problemas? Primeiro, fita crepe. A fita crepe, gente, é essa fita, né, base de papel, como vocês podem ver aqui. Ela é utilizada também na construção, ela é fácil de achar nas lojas de construção. E por ser base de papel, ela adere muito mais rápido e sem causar nenhum prejuízo. Então, o que a gente vai fazer? Virar o desenho, pegar a parte, né, que foi arrancada, colar as duas, encaixar a fita crepe. No restante do desenho, né, vai ver que vai ficar marcado. Então, a gente vai fazer o quê? Vamos voltar a pintar. Mesmo esquema da primeira vez. Pega, né, a tigelinha, né, a base que vocês escolherem. Coloca a tinta. Como não é misturada com qualquer coisa, vocês depois podem guardar. E aí, vem passando de novo, especialmente aqui em cima, onde ficou, né, manchado. Agora, gente, nessa segunda passagem, a gente pode, né, tomar um certo cuidado pra pintar sempre na mesma direção, pra criar mais harmonia. A vantagem é que, apesar de estar manchado, a longa distância você nem percebe essas manchas. E aí, o que acontece? Você não pinta, né, por cima, rapidamente de onde está o boneco, né, os personagens. Você vai passando a tinta. Lembra sempre que eu falei, bastante tinta, né, no pincel. Aqui dá uma manchada, mas não tem problema, depois a gente vai passar tinta por cima, vai sair. Espera secar, mais uns 15 minutinhos. E aí a gente retoma a pintar. E aí já nessa retomada eu vou explicar pra vocês como fazer uma parte que me pediram em aula, que é a parte de sombreado, fazer, no caso, o degradê, se vocês acharem legal. Não é obrigatório, né? E lembra que não precisa se desesperar se não der certo na primeira vez, ok? Vocês podem treinar se focados numa folha separada. E eu vou postar pra vocês alguns vídeos dos artistas pintando, especialmente no Pinterest. No YouTube tem também algumas aulas práticas que eu vou deixar pra vocês verem, pra vocês perderem um pouco de medo e ganhar um pouco de confiança, ok? Vamos esperar uns 15, 20 minutinhos, já deve estar bom. Ok, gente? Pessoal, muito bem, já deu um tempinho, vamos passar para a próxima parte. Pintado o fundo, né, normalmente você sempre vai fazer o sombreado com uma cor mais escura. Você pode usar o mesmo potinho, né, ou você pode pegar um outro pote, né, uma outra tampa para colocar a tinta. Como é que a gente faz? Eu vou querer fazer um sombreado de fundo. Primeira parte é sempre pintar todo o fundo com a cor mais clara.
Isso na técnica que eu tô ensinando. Eu vou passar uns vídeos de outros artistas que fazem técnicas diferentes. Aí vocês vão tentar descobrir qual que seria melhor pra vocês. Por isso que eu falei que é legal, se for o caso, vocês fazerem um teste antes de pintar no desenho. Pode ser numa folha sulfite mesmo, ou uma folha até reciclada, não precisa ter uma folha limpa, pra vocês verem o que fica melhor pra vocês. Normalmente, gente, a gente usa água, né, limpa, pra evitar manchas. Por exemplo, a água aqui já tá com tom de marrom, né? No caso, não atrapalharia tanto, mas se você quiser, por exemplo, pintou de azul, eu quero dar uma cor arroxeada. Se você tiver um azul, pode dar uma diferença da cor que você quer. E aí, o que você faz? Você pega, passa a tinta, a parte superior, é um degradê, vai puxando um pouquinho. Repare que essa tinta, ela já tá um pouquinho mais líquida. Se ela tiver muito pastosa, você acrescenta um pouquinho de água, não muito. E aí você vem, molha o pincel, molha mais um pouquinho. E aqui, gente, é só a parte mesmo da água. Se você quiser que o degradê seja um pouco maior, aí você acrescenta uma faixa maior só com a tinta. E vai puxando com só com pincel úmido com água. Aqui dá uma manchadinha, não tem problema. Seca com paninho. E eis aqui um degradêzinho, né, que vai variar. Quanto mais você fizer a faixa, né, da cor da tinta, maior vai ser o degradê. Basicamente, vamos deixar assim por enquanto, né, e a gente vai esperar um pouquinho secar. Terminando de secar esse resto aqui, gente, da tinta, você seca o pincel no pano, pega e guarda, tá? Ali no outro potinho não teve tanto, mas nesse, ó, quantidade gigante. Não vamos desperdiçar também, né, gente? E aí a gente espera mais uns minutinhos pra secar o desenho, ok? Pessoal, muito bem, já deu uma secadinha, já dá pra gente começar, especialmente porque, né, não vai já manchar. Tira sempre com cuidado, pra não ter risco, né, de rasgar de novo. E a gente começa pela pintura. Normalmente, quando a gente fala de uma pessoa da parte triste, ruim, a gente sempre usa uma cor mais carregada, um preto, um tom, né, mais triste. Então, sugestão, né, a gente começa pintando essa figura, né, pra exemplificar pra vocês, com, né, esse marrom mais escuro. Dá uma mexidinha pra ver se tá ok. Pega o pincel médio, né? Esse aqui nem tão fino nem tão grosso. E vem pintando. Como a gente já fez alguns desenhos, a gente só faz o seguinte, passa por cima. Desculpa, passa contornando, né, as áreas que a gente já limitou. A gente vai trabalhar com aquela caneta marcadora permanente que eu pedi pra vocês.
canetão pra gente fazer os layouts. E eu vou ensinar alguns truques pra vocês usarem com canetinha, tá? Então não se preocupem que muitas vezes não vai aparecer a diferença entre o corpo e o contorno do braço do personagem, porque a gente consegue resolver isso depois. Claro, gente, vocês podem, se for o caso, deixar espacinho, só que nunca a gente contorna antes de pintar. Pode reparar que até o momento eu não contornei a figura, tô só usando a tinta. Por quê? Porque tem algumas canetas que conforme você pinta, elas são sensíveis ao líquido da tinta e elas acabam manchando e borrando. Então é sempre melhor você pintar primeiro tudo e depois finalizar com contorno. A menos que você vai deixar preto e branco o desenho, o que não é o caso, porque a meta do trabalho é vocês, né, aprenderem, né, a lidar melhor com tinta. Então tem que pintar, tem que colorir, tá? Já aproveitando que a gente já tem, né, essas duas cores, a cor marrom, que a gente já estava usando para o fundo, e ou, né, acrescentar um pouquinho de tom mais escuro ou um tom mais claro. Como ele tem, né, um pouco dessa coisa, né, da tristeza, a gente pode acrescentar essa cor aqui, que é o amarelo mais clarinho. É só ideias, tá, gente? Você não precisa, né, seguir esse padrão. Vem de novo com o pincel médio, mistura, pode até colocar um pouquinho mais para dar uma diferenciada. Ou se for caso até um amarelo, para não ficar tão branco que não combina com a ideia dessa pintura. Esse daqui tá meio ruim. Também tá ruim esse aqui. Esse aqui tá bom. Sempre tenta, eu passei o pincel sujo porque eu já tava meio desconfiada de que aquele amarelo tava ruim, tá? Mas aqui você pega sempre o pincel limpo pra pegar a tinta, pra não ter risco de você sujar dentro do seu potinho. Joga ali na água, mistura. E a gente pode até colocar um pouquinho mais de marrom. Lembra que essa paleta aqui, gente, eu tô criando aleatoriamente conforme é necessário. Vocês vão trabalhar um pouco, dão uma lida lá nos slides sobre estudo de cor, pra pensar na paleta do seu desenho. Mas aqui é só pra mostrar como pinta para vocês. Pronto. Aqui vocês viram que caiu, né, umas partes da tinta seca que ficaram na tampa. Esse daí a gente já vai contornar assim que eu terminar de pintar outro bonequinho. E é rapidinho de arrumar. Aqui, gente, a gente pode passar por inteiro. E eis que, né, terminamos basicamente de pintar. Lava o pincel. Seca com pano. E aqui onde caiu, né, a tinta, ou a gente tenta tirar com esse pincel já limpo, ou, né, se já tiver grudado, algumas partes já estão, vocês podem perceber. Eu vou tentar tirar e puxar. A gente vem novamente com a tinta, onde ficou manchadinho, e passa por cima. E agora a gente espera secar, ok, gente? Muito bem. Essa parte a gente vai esperar secar mais algumas horas, para de um dia pro outro, para evitar problemas.
Mas, por enquanto, é isso. Pessoal, muito bem, a gente aguardou, né, secar o desenho e aí a gente vai fazer os retoques finais. Pro retoque final, gente, a gente pode fazer tanto na parte de, né, de tinta, como também na parte do lápis e caneta. Como assim? Por exemplo, a gente falou sobre a ideia básica, né, do personagem ser mal, né, e tá sequestrando o coração do outro personagem. E aí aqui tem uma caneta, que é a Brush Pen, não precisa ser essa, né, mas é que eu tenho disponível no momento. Que você pode fazer, na verdade, que a gente chama de sombreado e até pintar alguns efeitos que você gostaria de dar ao desenho sem precisar da tinta. Por exemplo, aqui o coração, você não precisa pegar a tinta para pintar ele de vermelho. Esse efeito também, claro, gente, quem não tiver canetinha pode usar lápis também, tá? Mas lembra, gente, que tem que ser, né, essa cor bem forte pra combinar, pra tá no mesmo tom da tinta. Aqui, gente, na parte do coração do personagem, tinha comentado com vocês que a gente vai ter que acrescentar, né, como se fosse um buraco, certo? Então, a gente vem aqui, pega a caneta marcadora permanente, lembra que eu pedi pra vocês, tava na lista até de material, comprarem. Faz o contorno. E aí, gente, uma questão básica. Antes de a gente contornar e fazer o rostinho, a gente pode dar o que a gente chama de efeito de sombreado. Pegar, por exemplo, uma caneta no tom mais escuro, canetinha mesmo, e fazer como se fosse uma sombra. Aqui, por exemplo, no chão onde que ele está, vou fazer uma aqui para ficar mais. A gente pode vir com uma canetinha marrom. Só para não parecer que ele tá flutuando no espaço. E isso vale também para esse personagem aqui. Esse aqui, como tá com a cor bem escura, a gente dá o contorno. Lembra que quando a gente fala de contorno, gente, é sempre legal as partes internas do desenho tem um traço um pouco mais finos e as partes que ligam ele ao ambiente exterior um pouco mais grosso, tanto na parte de desenho mesmo, quanto também na parte de grafite. A gente contorna ele, a gente vai contornar o outro também, tá? É só pra vocês terem. Repara que a canetinha, depois, ela tem um brilho intenso no começo, e aí depois ela vai perder desse brilho e vai se adaptando ao desenho. Se for usar lápis de cor, gente, sempre usando um tom um pouquinho mais claro, ele não tem, né, essa habilidade, vamos colocar assim, de mudar tão forte. Repara aqui, como traço aqui, eu faço mais ou menos com essa grossura, ó. Por quê? Porque liga o personagem ao ambiente externo. E aí, gente, vem a dinâmica do rostinho, né? Que ele aqui tava com o rostinho triste. Se for o caso, como eu falei, pega o rascunho que vocês fizeram. Bem simples, o rascunho pra vocês lembrarem. E aí vocês vão perceber que como ele já... Esse personagem aqui, que é o vilão, né? Que rouba o coração do outro. Ele já é bem escuro. Vai ficar muito ruim, né?
o desenho. E aí, pra ajudar, pra gente conseguir ver o olhinho dele, a gente tem alguns truques. Aqui a gente pode usar tanto lápis de cor, tá? Pra fazer a parte do sombreado que ele tá mais escuro. Às vezes a gente não tem a canetinha mais escura que eu tenho é essa. E aí vocês vão ver que ela não vai dar, né, o sombreado muito adequado. Ou a gente pega o lápis de cor. Lápis de cor, nesses casos, às vezes ele funciona bem melhor do que a gente tá, né, acostumado. Só que mais importante do que o lápis de cor pra fazer, né, o sombreado, é você fazer alguns pontos de luz. Por quê? Esses pontos de luz, gente, a gente normalmente ou usa tinta ou usa o famoso corretivo, né? Como é que a gente faz? Como ele é muito escuro, a gente vem e faz o contorno normalmente só de um lado. Pra mostrar realmente que ele é o mauzão. Passa aqui na boquinha. Vantagem do corretivo, gente, é que ele, por bem ou por mal, ele seca muito rápido. Então, você já consegue trabalhar com o restante da figura. E aí, gente, como o foco é justamente esse coração, um ponto é fazer como se fosse umas setinhas ao redor dele, umas setinhas não, uns traços, né? Pra destacar, como a gente usa normalmente na linguagem de quadrinho e como o artista que eu passei pra vocês, o Keith Haring trabalhou. E aí a gente vem aqui no outro personagem, que é o de coraçãozinho partido. E faz o mesmo. Pra lágrima, gente, a gente faz isso, ó. E eis aqui um exemplo muito simples, claro, gente, de um trabalho básico de pintura. Eu já utilizei esse exemplo bem simples para facilitar para vocês terem uma percepção que não é tão impossível, que não é tão difícil de ser feito. Só que precisa ter uma certa disciplina e paciência, né? Todos os trabalhos de arte têm um pouco disso, tem que esperar ele secar, retomar, secar de novo para dar certo. Qualquer dúvida, qualquer problema, vocês entrem em contato comigo novamente, ok?